Ok, Silvia? Satiro, isso precisa toda vez, é? Toda vez. É sério, não é brincadeira E não. quanto tempo? Quanto tempo tem que ficar? Ah, se eu tô, fica normalmente o tempo que a gente faz a oração, começou, eu já fecho. Só para o pessoal ler aí, formalizar. Vamos lá. Vamos à oração de abertura. Você não vai fazer, Silvia? Então, Tô me dando a vamos chance de lá. você evoluir. Bora? Tô só tomando um fôlego aqui. Então, vamos fechar os nossos olhos, acalmar o coração, nos deixar todas essas influências externas do lado de fora. Vamos abraçar o nosso estudo nessa noite de hoje, pedindo as bênçãos de Deus, de Jesus, para que possamos aprender cada vez mais com esses ensinamentos e que possamos também colocá-los em prática. Que tenhamos a fé de acreditar que nós podemos nos erguer, nos soerguer de todas as dificuldades, perseverarmos nesse nosso estudo, nessa nossa busca do conhecimento, e pedimos que nos ajude a soerguer principalmente a nossa coragem para agir sempre e para seguir a nossa consciência e a manifestação de Deus em nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que assim seja. Ok, então vamos voltar. Então vamos relembrar um pouquinho o finalzinho da passada. O que ficou aí de vocês da passada? Vocês lembram o que é mais importante aí da... Falou lá no item 50 sobre a revelação, que ela chega numa época de emancipação e maturidade intelectual, quando a inteligência já é desenvolvida, né? Ou seja, a própria ciência estava surgindo, e que não se reduz a um papel passivo, nada aceita às cegas, ou seja, não é simplesmente o que é trazido que a gente aceita, não tem fé cega, né? É tudo raciocinado, avaliado, discutido, compreendido, e essa compreensão faz parte da doutrina, né? Okay. Acho que esse é um ponto mais importante para mim. Né? E quem trouxe isso para a gente foram inúmeros espíritos, né, simultaneamente em vários lugares, através de diferentes médiums, né, e com diferentes condições sociais e tudo mais. Né? Aproveitando em seja aí você falando disso, Satiro, vocês chegaram a ler aquele material que foi disponibilizado, as cartas? Não li, ainda não tive tempo de lá ver. Tem muito, muito, muito legal. A gente sente assim bem próximo assim dessa dele mesmo, do pensamento de Essa Kardec, forma assim. Uma coisa bem íntima, bem trivial as cartas. E numa delas ele fala que realmente era necessário esse surgimento, né, das manifestações em vários pontos do globo, para que se em uma região fosse sufocado, sobreviveria em outras. Em outro. Ele fala isso numa das cartas, bem legal. É justamente o que a gente vê aqui. Não sei se a gente já viu, se a gente não viu, vai ver logo hoje mais adiante. Até o final do capítulo 1 a gente percebe isso. No Né? 51 tem as menções. Então já tem no 51. Uhum. Aí, né, no 52 ele fala que não foi dado de maneira completa a ninguém, né? Que é aquela história. De que ele, né, tinha que haver essa troca, ela é obrigatória que ela ocorresse. Né? Então seria impossível que alguém recebesse alguma parte e tivesse uma visão do todo. Não dá. Cada um ia receber um pedaço, isso foi sendo disseminado
e foi se aprendendo em conjunto, coletivamente. É um aprendizado coletivo, né? Não existe nenhum espírito, nem encarnado, nem desencarnado que conduza isso daí. Coletivo e concordante. E concordante, isso. Não. Cada centro encontra nos demais o complemento daquilo que obtém, e tem sido conjunto a coordenação de todos os ensinos parciais, o que constitui a doutrina espírita. Né? E daí a gente já chegou no 53, né? Querem que eu leia o 53? Ou vocês já anteciparam alguma coisa, já viram? A parte aqui não tem tanta coisa, não. Só várias constatações. Vamos ler, então? Vamos. Só para lembrar, a gente acaba esse capítulo no 62, tá? Na turma de sábado, a gente passou bem rápido. Vários termos aí, a partir do 54, 55. Fluiu tranquilo. Mas vamos lá. Interrompam se tiverem algum comentário, por favor, tá? Como sempre. Desse estado de coisas, 53, né? Item 53. Desse estado de coisas resultou uma dupla corrente de ideias. Uma dirigindo-se das extremidades para o centro, outras encaminhando-se do centro à periferia. Assim, a doutrina avançou rapidamente para a unidade, apesar da diversidade das fontes das quais se originou. Os sistemas divergentes, pouco a pouco, ruíram, por permanecerem isolados frente à ascendência de opiniões da maioria, pois não encontraram repercussão simpática. A partir de então, estabeleceu-se uma comunhão de pensamentos entre os diferentes centros parciais. E como falam a mesma linguagem espiritual, compreendem-se e estimam-se de um extremo ao outro do mundo. Os espíritas se sentiram fortalecidos, lutaram com mais coragem, caminharam com passos firmes, desde que não se viram isolados e perceberam um ponto de apoio, um laço unidos em grande família. Os fenômenos dos quais eram testemunhas já não pareciam fatos estranhos, nem anormais, ou contraditórios, pois puderam associá-los com as leis gerais da harmonia, observando de uma só vez a totalidade do edifício, e vendo nesse conjunto um objetivo grandioso e humanitário. A nota aqui, eu acho que é a Revista Espírita. A nota diz, 40, né? Um testemunho significativo tão notável quanto tocante dessa comunhão de pensamento que se estabeleceu entre os espíritas pela conformidade de suas crenças são os pedidos de prece chegados de países mais distantes, desde o Peru até as extremidades da Ásia, formulados por pessoas de religiões e nacionalidades diversas, as quais nunca tínhamos visto antes. Não será isso o prelúdio da grande unificação que se prepara? Não é a prova das raízes profundas formadas pelo Espiritismo em toda parte? É digno de nota que, de todos os grupos que se formaram com a intenção premeditada de promover a cisão ao proclamar princípios divergentes, assim como todos aqueles motivados por razões de amor próprio ou outras, para não parecer que se submetem à lei comum, se consideram suficientemente fortes para caminharem sozinhos, imaginando-se dotados de luzes suficientes para desprezar os conselhos. Nenhuma chegou a constituir uma ideia preponderante e viável. Todos se extinguiram ou vegetaram na sombra. Não poderia ser de outro modo, pois para se distinguirem, em lugar de se esforçarem por proporcionar um número maior de satisfações, rejeitaram exatamente os princípios da doutrina como o maior poder atrativo, os mais encorajadores, consoladores e racionais. Se houvessem compreendido a força dos elementos morais que constituíram sua unidade, não haveriam se enganado por uma quimérica ilusão. Mas, confundindo o pequeno círculo por eles constituído como o universo, não viram nos adeptos mais que um grupo
que poderia ser derrubado por outro grupo. Equivocaram-se, derrubado por outro grupo. Equivocaram-se, derrubado por outro grupo. Trata-se de um estranho mal entendimento sobre as características essenciais da doutrina. Tal erro só podia trazer desapontamentos. Em vez de romperem a unidade, quebraram um único vínculo que podia lhes dar força e vitalidade. Isso aí está na Revista Espírita de 66, o Espiritismo sem os Espíritos, o Espiritismo Independente, de Allan Kardec, anota. Certo? Quer dizer, dá para entender que teve muita gente tentando criar linhas, novos conceitos, e nenhum deles evoluiu, né? Porque as pessoas seguiam sozinhas, né? Tentavam abrir um caminho novo e elas seguiam com poucas pessoas junto com elas, né? Nesse intuito. Vamos lá. Mas como saber se um princípio é ensinado por toda parte ou se é resultado de uma opinião individual? Um minutinho, deixa eu só fechar aqui o meu WhatsApp, porque aí para esse pedido. Eu não gosto. Vamos lá. Como os grupos isolados não podiam saber o que se dizia fora deles, foi necessário que o centro reunisse todas as instruções para fazer uma espécie de depuração das vozes e levar ao conhecimento de todos a opinião da maioria. E tem uma outra nota aqui. Este é o objetivo das nossas publicações, que podem ser consideradas como resultado dessa depuração. Nelas, todas as opiniões são discutidas, mas as questões somente são apresentadas em forma de princípios, depois de haverem recebido a consagração de todos os exames, pois somente eles podem outorgar força de lei e permitir afirmações. Por essa razão, não preconizamos levianamente nenhuma teoria, e é por isso que a doutrina, em sendo consequência do ensino geral, não representa o resultado de um sistema pré-concebido. É isso. Em algum momento, Satiro, em que Kardec fala que a força do Espiritismo está em sua unidade. E esse capítulo, caráter ou natureza da revelação espírita, ele me parece que mostra essa unidade nos seus três aspectos, que são a unidade de princípios, que é com relação à doutrina, a unidade de método, né, que é esse movimento de comunicação dos centros do centro até as extremidades e vice-versa. É um método que abrange, né, todas as comunicações, e a última unidade é a de organização do movimento, né, que, aliás, o próprio método se insere também na organização. É isso que eu ia falar. Eu acho que eu falei isso na semana passada, não me recordo. O Kardec fala mais adiante, em outro capítulo, que a divisa do universo é unidade / variedade. Né? E dentro dessa concepção de unidade de princípios, de organização e de método, estava justamente a variedade ou a diversidade que ele menciona em tantos outros tempos. Né? Não é uma pessoa ou um espírito ou Deus sozinho ditando tudo. Existe, né, nessa variedade a consideração de todos os conhecimentos, de todas as naturezas, de todos os tipos de espíritos, né? Assim como todos os centros, assim como os espíritos que vêm colaborar para formar, no final, a doutrina, né? Muito bem assentada sob essas bases. Então, veja como Kardec estava certo quando ele falava isso. A força do Espiritismo está em sua unidade. Concordo com você. Eu acho que, para mim, se reduz em se pegar o conhecimento e transformar em princípios e conceitos, que é o primeiro item que você falou, e há um segundo item que eu chamo de método, que, para mim, contempla essa organização toda que você falou, entendeu? Aí eles reduziram o método, um dia eu estava discutindo isso,
Eles reduziram ao método ao que interessava a eles. Isso foi feito em vários lugares, aqui no Brasil em particular, a gente estava discutindo. E eles, como é que eu vou dizer? Não é que esqueceram, mas eles abandonaram, pularam, simplificaram certos princípios. E aí começaram a ajeitar as coisas em volta. Tem um monte de gente agregando coisa na doutrina que não tem a ver com a doutrina, não tem a ver A com... partir dos desvios que aconteceram na França, toda essa unidade já tinha se perdido. Não, daquele momento em diante, você perdeu essa unidade. Eu acho que ela se manteve escrita, documentada em alguns lugares, como a gente está podendo recuperar hoje. Mas, sim, essa unidade que era vivida, né? Foi isso que bloqueou, isso que bloqueou o crescimento do espiritismo no mundo. Quer dizer, não vou nem falar do espiritismo, para a gente não falar assim, mas das ideias, dos conceitos, desses princípios. Você imagina, se a gente estivesse usando esses princípios lá atrás, como é que teriam nascido, como é que teria sido a era industrial no mundo? Né? Ou seja, com os conceitos de cooperação, de colaboração, uma série de coisas que a doutrina traz para a gente hoje, e inclusive independente da doutrina estão aparecendo em vários lugares já no mundo, como é que isso teria acontecido lá atrás se as ideias do espiritismo tivessem progredido? Né? Quer dizer, o próprio sistema, talvez, eu estava falando com o amigo meu, eu falei, talvez até o próprio sistema capitalista, entendeu? Os próprios sistemas que o homem criou seriam diferentes. Seriam o materialismo em si só, acho que a base teria desaparecido, né, cara? Quer dizer, então realmente não foi, eu acho que não foi uma situação de um homem ou um grupo ou um milionário lá que bancou, que roubou a revista. Não foi. Isso aí foi um planejamento no âmbito, uma coisa maior, cara, que infelizmente, ou então eu também gosto de pensar o seguinte, a gente não teve competência de fazer o trabalho, entendeu? A gente não estava realmente preparado, a maioria de nós, para fazer o trabalho. Talvez agora a gente esteja, né? E a gente consiga manter isso daí. Mas eu acho que são as duas coisas que a gente perdeu. A gente perdeu os princípios em torno dessa unidade, né? A gente começou a discutir princípios diferentes, você separou, né? Inclusive saindo completamente do escopo que era aceito, e a gente relegou o método. Aí tudo era aceito, entendeu? Tudo é aceito, tudo pode, tudo é bonito, tudo é interpretação, tudo é interpretação, se você for olhar, entendeu? Ou como eu vi num grupo que eu participava de mediunidade, tudo é amor. Tudo em nome do amor ao próximo, amor divino, tudo é amor. Aí qualquer explicação que você dê é amor. Amor, entendeu? E depois de meia hora ouvindo aquilo, aí eu abri a boca e falei, não é bem assim Kardec fala, não, tudo bem. Você quer pensar? Tatiro, eu me deparei com um artigo do Herculano Pires hoje que fala exatamente sobre isso. Opa! Sobre um pouco do abandono doutrinário que aconteceu Herculano só fala disso. No Espiritismo. No Espiritismo, né? Mas é um artigo que eu vi que ele estava muito irritado, assim, quando ele escreveu. Porque ele falava mais ou menos sobre isso. Ele falava que o Espiritismo ele tem mais do que um aspecto, né? Tem filosófico, científico, o aspecto moral, inclusive religioso e tal. Mas, para poder, inclusive, até eu acho que vingar, de certa forma, né, o Espiritismo no mundo, como a gente estava muito mergulhado na cultura católica, né, não falo cristã, não, na cultura católica mesmo, muito mergulhado nessa cultura. Então, para ele sobreviver, esse viés, ele destacou mais. Mesmo porque a gente sabe aqui, estudando a doutrina espírita, é fácil a gente compreender? Não é fácil. Não. Ela é uma doutrina, de certa forma, simples, eu acho, quando a gente começa a compreender. Mas ela não é fácil, primeiro, porque ela requer um esforço próprio, estudo e disciplina, coisas que a gente ainda está lutando para conquistar, né? Enquanto que é muito mais fácil alguém chegar para você, como você falou, e falar assim, olha,
o negócio é assim, você tem Pensa que dessa comer maneira. bolo, tomar o passe, ir no centro, parará, como existe, né, na Igreja Católica, todos aqueles rituais, né? Então, assim, isso ajudou, entre aspas, a fixar, a vingar o espiritismo em vários locais, em alguns países. Mas eu acho que também agora a gente está começando a amadurecer, né? E entender que o espiritismo precisa desenvolver os outros aspectos também. A gente não pode ficar parado só, é claro, uma doutrina dos espíritos, né? A gente sabe que Deus coordena tudo e Jesus nos ajuda muito e ele também participou do projeto e tudo mais. Mas a gente também precisa arregaçar as mangas, né? Não pode ficar só em um aspecto, não. Da mesma forma, o aspecto científico. Se a gente quiser retirar totalmente da equação a parte filosófica ou a parte moral, também não é espiritismo, né? Então, a gente agora tem que amadurecer todos e conhecer e estudar todos esses aspectos aí. O fato é que agora nós comparamos, como já fizeram essas pessoas no passado, esses estudiosos, como Herculano, como Canuto, e é flagrante a diferença total que existe entre o espiritismo que havia na época de Kardec e o que é feito hoje no movimento espírita aqui no Brasil e no mundo influenciado pelos brasileiros. E com o desenvolvimento das ferramentas tecnológicas que nós temos hoje, está muito mais acessível para que a gente possa trabalhar, inclusive coletivamente, na reconstrução da doutrina através de um trabalho que exige que cada um de nós, individual e coletivamente, a gente possa fazer uma análise muito minuciosa de cada um dos conceitos dentro do espiritismo e sua evolução, porque aí, quando a gente pode fazer uma pesquisa de uma palavra em todos os livros da codificação ao mesmo tempo, fica muito mais fácil para a gente chegar a esse consenso que é necessário para o desenvolvimento de qualquer ciência e também porque era isso que Kardec queria, quando ele dizia que a força do espiritismo está em sua unidade. Então, os espíritos também queriam. Hoje, então, essa diversidade de fontes convergindo para os mesmos centros é um processo muito parecido com o que aconteceu na época de Kardec, né? Então, acho que isso termina se traduzindo numa responsabilidade para todos nós. Eu acho que a oportunidade se apresentou, né? Quer dizer, para a gente fazer, até no final da nota aqui, a última frase é: e isso que lhe dá força e assegura o seu futuro, né? Quer dizer, por essa razão, não preconizamos levianamente nenhuma teoria, e é por isso que a doutrina, em sendo consequência do ensino geral, não representa o resultado de um sistema pré-concebido. É isso que lhe dá força e assegura seu futuro. Isso foi perdido, entendeu? Quer dizer, a gente ficou... Agora, me parece, minha impressão, é que a gente está recuperando princípios fundamentais que foram perdidos, foram, inclusive, deturpados. Eu acho que foi muito sério esse negócio na gênese, foi o mais sério que poderia haver na doutrina, eu acho que é isso daí. E aí as pessoas vão voltar a esse consenso, mas não é um consenso explicado e aceito. É isso que eu estou dizendo, um consenso onde as pessoas vão se reunir porque elas, na sua maneira, compreendem os mesmos princípios da mesma maneira, que foi o que aconteceu na época de Kardec. Diversidade e unidade. Entenda essa teoria. Não, Kardec dizia, olha, está aqui mais um bloquinho, encaixa aí. Ele encaixava e chegava à mesma conclusão que outras pessoas chegavam. Então, ela criou uma unidade, naturalmente. Essa unidade num ambiente de poder, entendeu? Eu digo a você qual é a unidade que eu quero. Ó, vocês todos vão pensar o que eu estou dizendo. Isso o Espiritismo não fez lá. E agora, eu concordo com você, a gente tem uma oportunidade e está fazendo isso. Por quê? Porque na medida que eu consigo perceber as coisas, eu vou tirando da frente
vamos dizer assim, um monte de coisa que não é nem boa nem ruim, mas não é espiritismo. Tira para lá, tira para cá, tira para lá. E aí o que vai ficando vai ser novamente aquela unidade que era lá atrás. Entendeu? Isso daí é o trabalho da agora. Porque, assim, tem gente que está ansiando por algo a mais. Cara, não tem algo a mais. Você não faz nem... Sabe aquela brincadeira que a gente faz aqui? A gente não está nem fazendo Moisés. Você está querendo mais o quê? Quer dizer, se você não... Nem espiritismo você está entendendo o que é, vamos usar o que a gente entendeu, o que a gente tem e deixar para lá, entendeu? Outro dia eu vi um cara falar isso, essas palavras assim, pô, a gente não entende nem o espiritismo, que é o que mais? O outro ficou calado, entendeu? O outro ficou assim, porque a verdade é essa, entendeu? Pessoas ficam discutindo um tópico que está claro em Kardec, pessoas ficam discutindo em torno ainda muito. Não é um problema discutir, o problema é que as pessoas estão querendo ir além, dar um passo além do que elas, sem estudo. Eu acho que o estudo é que é o cerne disso daí. E a Centro Espírita é muito legal. Mas eu acho o seguinte, eu acho que nunca foi um problema de quantidade de pessoas, entendeu? É um problema de qualidade das pessoas. Os espíritos têm que se melhorar, evoluir. A nossa qualidade que interessa. Então não é a quantidade de livros que eu li, é o conhecimento que eu estou tirando daquilo que eu li. E como é que eu boto aquilo em ação, entendeu? Porque ler e falar é fácil. Essa finalização é por aí mesmo. Deixa eu voltar aqui. Oh, meu Deus. Ah, tá. Ah, voltei. Vamos lá. Oi? Qual foi, aonde foi que você leu esse artigo de Herculano? Eu vou procurar no Face, Valéria. É de um grupo lá que me adicionaram recentemente. Não sei te falar o nome do grupo. No YouTube, se você quiser conhecer Herculano, no YouTube você tem uma série de áudios do Herculano, muito bons. Eu já li muita coisa de Herculano. Eu estou perguntando especificamente onde estava esse artigo. Eu vou procurar lá no Face e vou postar lá para você. Aí eu te falo a fonte. Outro dia essa semana teve uma palestra sobre o livro do Herculano, né? Como é que é? A Ciência. Eu tenho esse livro, mas não li todo ainda. Ciência, eu não sei o que. Esse livro é bom. Esse livro toca. Tem um livro. Tem um livro, não sei se vocês conhecem, um livro. Eu tenho aqui. Análises Espíritas, de. Aqui, ó. Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas. Eu tenho esse. Eu estou falando de Análises Espíritas de Deolinda Amorim. Tem um capítulo que ele fala muito disso, da dificuldade da gente ter essa unidade no Espiritismo por conta das nossas crenças anteriores. Aí ele comenta, por exemplo, vou falar superficialmente, aí vamos dizer, uma pessoa que chega e lê pouco, mas traz orgulho, né? Traz conceitos próprios. Conceitos e tenta forçar a barra. Aí ele faz o espiritismo dele. Aí uma outra pessoa, né, que é o contrário, é imaturo, gosta da questão de ser guiado, de ser dada a mãozinha, de que alguém vai dar uma fórmula. Então, essa pessoa vai ter um tipo de convivência e de entender o espiritismo diferente. E é bem legal esse livro. Eu acho que Herculano não colou muito pelo seguinte, porque na época dele, a gente não sabia quais eram as alterações que existiam. Então, realmente, você precisava estudar profundamente, a minha opinião é isso. O que existia para você deduzir o que tinham tirado, que você não sabia que tinha sido tirado. Então, era realmente estudo, entendeu? O que Herculano fez foi estudo no duro, né? Quer dizer, e hoje ficou muito mais fácil, né? Porque a gente recebeu um monte de coisa importante para o entendimento, aí clareou um monte de outras coisas. Agora,
infelizmente, é o que a gente fala. Mas eu acho também que enxergavam essa visão dele de forma equivocada, essa leitura dele, né? Esse entendimento, leitura não, entendimento profundo que ele tinha do Espiritismo, porque era tão assim, né, a questão do Espiritismo para você, né, como o catolicismo vem para os fiéis, que a questão da religiosidade se sobrepunha assim para todo mundo. E quando veio ele, não negando, mas dizendo, o Espiritismo não é só isso, e temos que nos preocupar com outros aspectos fundamentais, as pessoas falaram, ah, meu Deus, pronto, já negou, entendeu? Já negou Jesus, já negou isso, já negou aquilo. E aí criou-se uma barreira, né? Aí agora, graças a Deus, a gente está amadurecendo isso aí. Mas aí é o problema, né, que você acabou de falar, né? Você tem milhões de seitas espíritas que se estabeleceram normalmente sem estudo nenhum, quer dizer, o espírita que eu sou filiado aqui tem a minha idade. Exatamente a minha idade. Exatamente não, alguns dias de diferença na minha idade, né? E você vai falar, você vai ver ali o filho do fundador, ele está no centro espírita aí. O filho do fundador. Aí você sabe pelas histórias do centro que é uma pessoa que só lia o Evangelho e o Livro dos Espíritos, e ponto final. Não tinha nem estudo na época. E o centro foi assim durante, quer dizer, 40 anos o centro viveu assim. Quer dizer, aí de 15 anos para cá, vamos dizer, 17 anos para cá, essa turma nova começou a trazer estudo. Mesmo assim, o pessoal continua estudando o quê? Não tem nenhum estudo. No meu centro não tem nenhum estudo sobre a Gênese. Nunca houve. Eu descobri. Nunca houve um estudo sobre a Gênese no meu centro. Só tem livro do Evangelho, pouco do Evangelho, porque todo mundo sabe o Evangelho de cor, e livro dos Espíritos. Na verdade, a Gênesis sempre foi considerada o livro mais difícil, mais árido, né? Porque como tem alguns capítulos tratando mais de ciência, então não vou dizer que não torna mais difícil para uma pessoa com menos cultura, torna sim. Agora, claro que a gente também tem que considerar que era uma Gênesis escrita de forma muito confusa. Mas agora o estudo, Valéria, não deve ser visto como meramente pegar um livro e ler o livro. Ele é a própria troca de ideias, entendeu? Claro. A própria troca de ideias, por exemplo, quando você chega no centro, o que você conversa na entrada do centro? Ali já tem, se você começar a falar de espiritismo ali, você já devia estar levando a sério o que está sendo dito ali. Mas as pessoas, não é que elas não levam a sério, elas levam a sério. Mas é o que você falou, elas vão lá, e como o Herculano disse, né? Elas vão lá e puxam a sardinha para o que elas entenderam pelo pouquinho que elas estudaram. Esse livro que eu falei é de Olinda Amorim. Eu já ouvi falar, mas não li. Então, assim... Posta o nome dele depois, Valéria, fazendo favor. Publica até o nome, publica lá no grupo, para o pessoal poder saber. E com a colocação. Então, a minha opinião é essa. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de estudar, voltar ao verdadeiro espiritismo, mas não adianta só voltar. Não adianta. A Gênesis está disponível há 3 anos. O Satiro só olhou ela há 1 ano atrás. Não adianta a Gênesis estar disponível. Infelizmente, não vem por osmose. Quer dizer, só no momento que eu parei para olhar a sério para a Gênesis é que eu comecei a mudar os meus conceitos. Por osmose, 2 anos. 2 anos, não? Mais de 2 anos. 2 anos. É de 2018. Mas já estava se falando isso. Mas já estava se falando em 18. Teve o lançamento em 18, 19 e 20. Nós estamos 2 anos. Na verdade, a tradução da edição original de A Gênese, ela está disponível desde 98 na internet, porque ela foi feita por Carlos de Brito em Bataí. Apesar mas aí até mostra o grau de falta de estudo que a gente tem. Já estava até disponível. E a gente não falava. A gente se apega. Por quê? Porque eu acho que a gente se apega àquilo que é mais confortável para a gente. E aí, assim, tudo bem.
Mas isso, e eu acho até que isso não é só no espiritismo, não. Acho que é isso na vida em geral, entendeu? Sabe aquele negócio assim? É porque é ruim a gente permanecer com a dúvida, né? Porque tem dúvida que você vai ficar com ela há anos. Você vai solucionar uma dúvida. Eu acho que antes de você ter a dúvida, eu tenho essa impressão das pessoas. Eu acho que antes, independente do espiritismo, as pessoas não querem dúvidas. Então elas fogem das dúvidas. Sabe, tipo assim, se eu seguir por aquele caminho, onde eu vou dar? Bobagem, isso aqui eu conheço, vou por aqui. É mais confortável. Aí você nunca escolhe um caminho diferente para olhar as coisas. Isso é em tudo na vida, eu acho. Isso tudo vai mostrando que nós temos uma grande missão pela frente, porque se a gente não pode dar autonomia para as pessoas, a gente pode, pelo menos, dar liberdade, dar conhecimento. E né, o conhecimento liberta. Então, se a gente já consegue enxergar desse ponto de vista, as pessoas aos poucos vão sentindo que aquela zona de conforto ela é pouco quando a gente quer aspirar a algo maior. É bem isso mesmo. Às vezes você pode tentar ensinar, ou falar, orientar, ou indicar muita coisa, mas a pessoa ela vai estar refratária. Às vezes ela precisa simplesmente ouvir não tenha medo de questionar. Não tenha medo. Se alguma coisa não fez sentido para você, questiona. Porque essa sementinha, daí é que ela vai, de fato, procurar a verdade, né? O caminho, o conhecimento e tudo mais. É uma coisa engraçada, né? Quer dizer, se a gente for, por exemplo, digamos que a gente acredita, digamos que nós sejamos absolutamente certos na autonomia nossa. Como é que a gente vai ensinar autonomia para os outros? Da maneira que se faz a heterônoma? Já começa aí o problema, entendeu? Essa é uma dúvida constante. Como é que você vai trazer as pessoas para o lado de cá? Fazer uma apostila? Marcar hora? Botar um professor? Dizer para a pessoa que ela tem que pensar ou ajudar a pessoa a pensar? Disponibilizar o conhecimento. Se ela tiver vontade, ela vai até onde ela quiser. É a única maneira que existe é essa, entendeu? Porque a pessoa não vai. Ela vai balançar a cabeça. Agora eu entendi. Vai levantar o dedão. Mas ela não entendeu nada. Ela não quer entender. E entender não basta. O problema é que se entender bastasse, estava ótimo. Entra por osmose, mas não basta. Você tem que sair dali, entender e praticar. Aí você realmente entendeu. Botar em ação. Então, eu acho que o que nos resta, por enquanto, ainda é o exemplo, entendeu? É o exemplo de você falar assim, olha, eu estou indo por aqui e eu acho que está funcionando. Aí a pessoa vai olhar para você e vai achar, legal, acho que ele está, eu gosto dele, entendeu? Acho que ele está se dando bem. Eu vou seguir ele, por opção dela. E não porque você convenceu ela de algum argumento. Acho que o primeiro argumento é esse, na minha opinião. Ou seja, é algo natural, ou então é algo que nasceu dentro da pessoa. Eu não segui ninguém. Eu olhei e falei assim, cara, eu quero essa informação para mim, eu vou estudar. Mas eu acho que a maioria não é assim. A maioria não vai atrás desse conhecimento dessa maneira. Não se disponibiliza a ir atrás do conhecimento. Ela vai quando ela vê, infelizmente, algum ganho, entendeu? Alguma recompensa no final. Felizmente, a gente ainda tem esse lado heterônomo. Então, vamos em frente. 54. Podemos ir em frente? Podemos. Vamos lá. Não existe nenhuma ciência que tenha saído inteiramente acabada do cérebro de um homem. Todas, sem exceção, são produtos de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes. Como de um ponto conhecido chega-se ao desconhecido. Assim procederam os espíritos com o espiritismo, razão pela qual o ensino que transmitiram é gradual. Eles somente abordam as questões na medida em que os princípios sobre os quais se apoiavam estivessem suficientemente elaborados e a opinião tivesse alcançado a maturidade necessária para assimilá-los. Também é preciso levar em conta que todas as vezes em que os centros particulares abordaram questões prematuras, só obtiveram respostas contraditórias e inconclusas. Por outro lado, quando chega o momento oportuno, o ensinamento é completamente idêntico em quase todos os centros. O que eu achei interessante, que para mim ficou claro finalmente, é o seguinte:
os espíritos não vinham, diziam algo e a gente descobria que aquele algo era verdadeiro. Não, a gente descobria o que era, estudando, provavelmente o quê? Pelos depoimentos de diferentes tipos de espíritos. E aí, quando a gente se aproximava do que eles queriam dizer, aí eles diziam, para confirmar. Mas primeiro a gente chegava lá, todo mundo junto. Chegamos lá, descobrimos alguma coisa, aí vem alguém e fala assim, é isso mesmo. Aí dizia, não, mas dizia lá, dizia o que era, entendeu? E não o contrário, eles diziam o que era e a gente vinha e aprendia aquilo. Isso não é assim que o espiritismo aconteceu. Foi do contrário. E o que eu achei ontem, eu vi uma palestra ainda sobre isso, um pedaço da palestra, falando sobre, porque como o espiritismo foi criado, a maneira clássica, né? Vários médiuns receberam conhecimento, o mesmo conhecimento de diferente. Ou seja, é como a impressão que passa é que diferentes médiuns receberam os conceitos e princípios prontos em diferentes lugares, e esses conceitos, como eram iguais, foram adotados pela doutrina. Não é essa a impressão que dá? Desculpa, vocês. E não é isso. Vocês percebem que não é isso? As comunicações vinham pelos espíritos, diferentes espíritos, em diferentes lugares, aí pegava-se um pedacinho, difundia-se para o outro, juntava-se, se perguntava novamente, isso ia se formando. Quando chegava a um certo nível de conhecimento que nós adquirimos sozinhos, ouvindo e pensando sobre o que eles diziam, aí os espíritos vêm e falam para a gente isso. É o contrário. Primeiro a gente descobre, depois eles vêm e confirmam isso. Mas não é isso que ensinam para a gente. Olha a história da revelação aí, ó, como era antigamente. No espiritismo não é essa a revelação. A nossa revelação ela é coletiva nesse ponto. A gente é como se eu entrevistasse milhares de pessoas e fosse descobrindo, reunindo o que elas estão falando de semelhante, e, na verdade, isso é feito por um monte de gente, né? Não só uma pessoa, mas por um monte de gente. E aí se reunia, aí eu recebia informação do outro lá, que ligava para mim, aí a gente vai discutindo, aí a gente desenvolve o conhecimento, aí quando você desenvolve, chega um espírito e fala assim, é isso aí, ó. Até para dizer, cara, sai para lá, né, meu irmão? Eu já descobri tudo, agora tu vem aqui para dizer o que é. Só para confirmar que é bem por aí o caminho. Mas foi isso que ele disse aqui. Mais adiante ele continua dizendo isso, né? Aí ontem, uma das primeiras vezes, eu comecei a compreender isso. Falei, caramba, que ideia errada que a gente tinha, né? Quer dizer, cadê o conceito, né? Acho que tem muita gente que está esperando ver nas cartas de Kardec a anunciação desses conceitos que foram enviados pelos médiuns. Eu acho que não tem nada disso lá, entendeu? Foi o que aconteceu, e que um dos expositores ontem mencionou, anteontem, né? Na verdade foi na terça-feira, anteontem. Eu acho que ele falou, justamente, ele falou. Mencionou isso, né? Eu acho que Solto Maior falou isso. Não, acho que foi o Marcelo Bulão. Ele falou que os trabalhos de pesquisa dele foram em torno do método de Kardec. Então, ele espera ver ali muitas comunicações dos espíritos para Kardec e os conceitos chegados prontos. Pois é. Ele é mais um iludido que vai, como nós, se desiludir primeiro para depois ver que não foi nada disso, entendeu? E aí vem a própria profundidade da doutrina, entendeu? A força da doutrina. Porque todo mundo construiu junto um conceito que foi balizado, que foi corroborado depois pelo mundo espiritual. Interessante, né? Desculpa a interrupção, vamos lá. Há, entretanto, entre a marcha do espiritismo e a das ciências, uma diferença capital. Enquanto estas só atingiram o ponto onde chegaram depois de longos períodos, foram suficientes poucos anos ao espiritismo, não para alcançar o ponto culminante, mas para acumular uma soma de observações bastante grande para constituir uma doutrina. Isso se deve à imensa multidão de espíritos, que pela vontade de Deus se manifestaram simultaneamente,
trazendo cada um deles seu contingente de seus conhecimentos. Resultou disso que todas as partes da doutrina, em lugar de serem elaboradas sucessivamente durante vários séculos, ocorreram mais ou menos simultaneamente em alguns anos, e foi suficiente agrupá-las para formarem um todo. Deus quis que fosse assim em primeiro lugar, para o edifício chegar mais rapidamente ao topo, e depois para que se pudesse, por meio de comparação, ter um controle de alguma maneira imediato e permanente da universalidade do ensino. Dado nenhuma de suas partes ter nem valor nem autoridade maior que por sua conexão com o conjunto, todas devem harmonizar-se, tomar-se lugar no arranjo geral, chegando cada um a seu tempo. Como Deus não confiou a um só espírito a responsabilidade de promulgar a doutrina, quis a si mesmo tanto o menor quanto o maior, seja entre os espíritos, seja entre os homens, levando sua pedra ao edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa, que faltou a todas as doutrinas provenientes de uma fonte única. Por outro lado, cada espírito e cada homem, dispondo somente de uma limitada soma de conhecimentos, individualmente não estavam aptos a tratar ex professo das inúmeras questões inerentes ao espiritismo. A isso se deve também que a doutrina, em cumprimento dos desígnios do Criador, não poderia ser a obra de um só espírito, nem de um só médium. Só poderia sair da coletividade, dos trabalhos verificados uns pelos outros. Gente, vocês não acham que aí nessa parte ele já está abordando, de certa forma, a importância da diversidade e já introduzindo o conceito, né, de solidariedade, dessa questão do coletivo, né, enfim, da gente precisar mesmo dessa união? Tudo mesmo. isso aí tá levando a esses conceitos, né? Mas é isso mesmo. É o que a gente falou. Por que o espiritismo se conteve e pouco se espalhou? Ou até, por exemplo, na França ele minguou, aí veio para o Brasil, cresceu, em outros países cresceu, em muitos parou. Porque não tinha essa unidade, né? Que o Lucas trouxe à tona bem claramente. Ou seja, porque o problema é o seguinte, a gente constrói unidade a partir da diversidade. Tem um filósofo que eu gosto muito, eu estudei muito na época da universidade, e eu nunca esqueço isso. Edgar Morin. Ele tem obras fantásticas, e ele basicamente mostra o que a gente hoje, todo mundo fala que é ideia comum, mas naquela época, em 1980, não era uma ideia comum, que do caos nasce a ordem. Ele mostra filosoficamente como do caos, ou seja, da diferença, da diversidade, da confusão, nasce naturalmente a ordem, como se fosse uma lei natural. Ele é um ponto forte da filosofia dele, né? Ele tem vários livros. Aliás, o nome do livro dele é O Método. Tem o Método 1, 2 e 3. Eu estudei 1 e o 2 e li o 3. Não estudei o 3. Né? Isso na época de universidade, pelo amor de Deus, não me cobre não, que eu não vou lembrar. Mas é uma coisa que eu nunca mais esqueci. E que eu comecei a encontrar isso, algumas vezes o pessoal cita ele. Na educação ele é muito citado. E tem uma outra área também, no marketing às vezes ele aparece também. Né? Ou seja, é isso que você falou. A diversidade, se ela for bem utilizada, ela gera uma unidade, ela se organiza naturalmente. Entendeu? Você, mas isso é pelo método, ou como se houvesse um método que você coloca em cima e faz a coisa funcionar. Não, o método é criado naturalmente. Ou seja, naturalmente nós vamos criando as formas de essa diversidade, como se fosse um quebra-cabeça. Não tem uma peça mais importante. Todas são importantes. Entendeu? Essa imagem que eu guardo na cabeça é o quebra-cabeça. E complementares. Daí, nessa parte aqui... Nessa parte aqui, eu acho que torna importante a gente entender a ideia de autonomia não como autossuficiência,
Não, mas não é autossuficiência. Autonomia não é, né? Autossuficiência. E isso, eu vejo que às vezes está acontecendo, assim. Tem gente que está achando isso, tem razão. Bem no comecinho, deu um nó na minha cabeça, eu fiquei pensando, poxa, mas será que é isso mesmo que, né? Será que é essa ideia? Será que não é? E aí a gente começa a entender melhor. Então, isso coexiste, assim, em perfeita harmonia, né? A autonomia com essa harmonia entre a diversidade. E a gente precisar, de fato, dessa... Que, na verdade, Silvia, outro dia eu estava conversando algo assim com a minha esposa até, né, sobre esse conceito da moral. Você não precisa que alguém te diga o que é certo e o que é errado. Você sabe o que é certo e o que é errado. Não, mas eu vou ter que saber tudo sozinho? Ela me perguntou. Falei, não, você não sabe tudo sozinho. Você não vive em sociedade, você não discute com as pessoas, você não debate com as pessoas. Automaticamente... É uma construção, né? É uma construção coletiva. É uma construção. Você não aceita... Assim como foi a doutrina construída, né? Justamente. Aí você aceita certas ideias. Se você aceita certas ideias, essas que você aceitou, você começa a construir com elas o que é seu. E a pessoa que você transmitiu as suas ideias também pega outras ideias e vai construindo. Aí daqui a um tempo, vocês estão sentando para conversar e estão falando da mesma coisa. Chegaram no mesmo ponto. Isso veio da diversidade da ideia. Não veio de alguém que veio e ensinou para você que aquilo é aquilo. Entendeu? Tanto que a analogia que eu usei para ela é o seguinte: quem nasce primeiro, a ideia ou o livro? Porque a gente age, às vezes, como se o livro nascesse primeiro. O livro é aquele que me traz a ideia e aí eu absorvo a ideia. Ótimo, mas quem é que escreveu o livro? Entendeu? É o contrário. As ideias se formam por esse conjunto de coisas que a gente vai construindo sem querer. Entendeu? Na verdade, querendo, né? Porque a gente quer entender o mundo, a gente quer entender a natureza, quer entender as coisas. Não precisa vir que alguém me diga, anota aí essa ideia e usa ela. Você não usa uma ideia só porque eu chego para você e digo isso. Existem alguns que usam. Por quê? Porque se impõe por autoridade. Aí a gente se acostumou e aí a gente às vezes fica dando murro em ponta de faca porque está querendo que uma ideia funcione. Talvez ela não seja uma ideia que funciona para aquilo que você está querendo. E você, simplesmente porque foi fulano que falou, você quer aplicar aquilo na tua vida. Não funciona dessa maneira, entendeu? Essas não são as melhores ideias. Não dão os melhores livros. Os melhores livros, qualquer autor famoso que você pegar que vai explicar o processo dele de construção, é esse o processo de construção de ideias. Ele não estava sozinho, isolado numa cabana no meio do mato durante 5 anos e montou tudo. Satiro, vamos observar a quantidade de espíritos e de pessoas que participaram da construção do espiritismo, né? Uma coisa realmente inédita. Nas religiões a gente não sabe, né, quantos foram os espíritos que participaram. Existe uma base fenomenológica, né, na espiritualidade em todas as religiões ancestrais, mas como ela fica ao encargo aqui na Terra de reveladores, né, pretensos reveladores, verdadeiros ou falsos profetas, então acontece que pode haver muito ruído, tanto na recepção das mensagens da espiritualidade ou de Deus, né, como diziam os profetas, como também no momento em que a estrutura formal dessas religiões foram criadas. O espiritismo, além de não ter essa estrutura formal, nós temos uma colaboração entre espíritos e pessoas encarnados, de certa forma, que às vezes a gente nem sabe exatamente quem é o espírito, quem é o encarnado e quem é o desencarnado, né? Por exemplo, quando nós falamos de Kardec, quantas vezes a gente não faz uma reflexão de que ele próprio era um dos espíritos superiores que esteve por aqui, né? Assim como ele estava desse lado, ele podia estar do outro colaborando.
Então, isso nos aproxima da espiritualidade. Nós também poderíamos estar do lado de lá, colaborando, né? Da mesma E maneira. veja no Céu e Inferno, na segunda parte, que ali não havia apenas espíritos superiores, espíritos felizes, ali havia muitos espíritos endurecidos, suicidas, numa condição mediana, todos eles contribuíram. Ou seja, o espiritismo também termina sendo obra humana, por isso que é uma revelação de dupla natureza. Então, isso nos mostra que nós nos integramos à harmonia universal, né? Nós nos integramos a essa grande orquestra do universo como partes ativas e não como simples espectadores, né? E é isso que Kardec quer destacar. Quando ele fala de laço de solidariedade cooperativa entre espíritos e os homens, ele está trazendo mais um elemento inovador do espiritismo. Isso. Eu acho que quando ele mostra essa cooperação entre eles e nós, ele está mostrando a autonomia na prática, né? Porque a autonomia é isso aí, é cooperação, é quem age conscientemente visando um objetivo, né? E participa cooperativamente de um projeto, né? Dando seu concurso. Eu acho que mostra que a cooperação, É o ela não é 57, vocês estão Nós Oi? estamos no 54 ainda. questionando? Estamos Desculpa, no 54. atrasado. Lá na frente fala sobre isso. Porque o Lucas está antecipando, Gerezinho. Eu não estou ouvindo você. Alô? Alô? Não está ouvindo, Genesi? Está ouvindo, Gerezinho? Você sim, Lucas, agora. Aí, Pronto. sim. É o 57 que vocês estão. Não, é o final do 54, Ah, tá. penúltimo parágrafo. Ah, tá. Se fosse 57, eu ia colocar uma coisa, mas tudo bem. Desculpa, Daqui a pouco viu, chegaremos gente? lá. Então, pessoal, vejam que isso, para bons observadores, traz uma mensagem muito interessante, que é a de que a autonomia não é uma palavra bonita para ser praticada em circunstâncias especiais, né? Algo muito longe de nossa realidade, porque os espíritos mostram que é a realidade deles. Se eles já passaram por circunstâncias duras, circunstâncias de conflito, que são a do velho mundo, da heteronomia, significa que nós também estaremos lá e vivenciaremos isso. Isso é muito comum quando se faz uma análise do espiritismo do ponto de vista da política. Quem está muito ligado à política tem uma visão de conflito e diz a autonomia é uma coisa que a gente vai conseguir depois, né? Primeiro eu tenho que conquistar o poder. E aí... Aí eu vou dizer como é que a gente chega lá. Não. Então, fica uma coisa utópica para eles, né? Para quem está muito ligado a essas disputas da política. Os espíritos, nesse momento aí, dão mais uma mensagem muito reveladora, na minha opinião. Não sei se vocês concordam. Acho que todo mundo concorda. Eu concordo contigo. É bem por aí mesmo. Tem mais sobre isso aí. Acho que você antecipou algumas coisas aí nessa fala. Vamos lá. Podemos seguir? 55. O último caso. Sim. Faltou o último parágrafo do 54. Ah, faltou? A isso se deve também que a doutrina, em cumprimento dos desígnios do Criador, não poderia ser obra de um só espírito, nem de um só médium, só poderia sair da coletividade, dos trabalhos verificados uns pelos outros. Aí o 42, se não me engano, é a Revista Espírita, né? Não, veja. Evangelho. Espiritismo, Introdução, item 2, e Revista Espírita, abril de 64. Autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritas. Né? Eu não pude ler não li esse capítulo, esse artigo ainda. Alguém quer comentar alguma coisa? Que leu?
Vamos lá. Eu acho que isso aí traz aquela grande conexão que existe entre esse capítulo, quando trata do método, e o capítulo, o item 2 da introdução do Evangelho, que são os itens principais, somado com algumas passagens da revista, para dizer como a doutrina foi constituída. Eu não faço essa conexão assim. E o artigo eu não li, não vou mentir. Vamos lá, deve ser isso, me parece que é isso que você falou. O último caráter da revelação espírita, e que ressalta as próprias condições que lhe dão origem, é que, apoiando-se em fatos, ela é e só pode ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Por sua essência, ela se alia com a ciência que, sendo a exposição das leis da natureza, em certa ordem de fatos, não pode contrariar a vontade de Deus, autor das leis. As descobertas da ciência glorificam Deus em lugar de rebaixá-lo. Elas só destroem o que os homens edificaram sobre as ideias falsas que fizeram de Deus. O Espiritismo estabelece como princípio absoluto somente o que seja demonstrado por evidência, ou o que seja deduzido logicamente da observação. Em contato com todos os ramos da economia social, aos quais oferece o apoio das próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas. Sejam de qualquer ordem, quando chegam ao estado de verdades práticas e saiam do domínio da utopia, pois sem isso se aniquilariam. Deixando de ser o que é, desmentiria a origem e o objetivo providencial. Avançando com o progresso, o Espiritismo jamais será superado, pois se novas descobertas demonstrarem estar em erro em um determinado ponto, ele se modificará sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Isso é aquele trecho clássico, né? Pessoal, não só clássico, né? Ele também tem total relação com o título desse capítulo. Essa é a verdadeira natureza da revelação espírita, porque o espiritismo, ele, apesar de ter gente que fala que é uma religião, mas ele é dinâmico, ele é progressivo, então ele não tem nada de dogmático, né? Ele se amolda àquelas informações que vão se consolidando como verdades reconhecidas de acordo com o método pré-estabelecido. Então, isso é realmente genial. Na verdade, a nova linguagem que já havia na época, abordando os velhos fatos da natureza relacionados à espiritualidade. É a linguagem da ciência. Kardec não usou a linguagem religiosa, que estava, digamos assim, fora de moda, né? Ele resolveu fazer uma abordagem completamente diferente. Então, a ideia de que o espiritismo é uma religião, ela é realmente equivocada, porque, como diz Kardec, não se consegue dissociar religião da ideia de dogma, né? de preceitos, de atos de culto exterior. Todas as religiões têm os seus dogmas. O espiritismo é uma linguagem científica. Ela tem uma outra fonte, uma outra origem completamente diferente. Então, isso é interessante, não somente para a gente dizer, para aqueles que dizem que a doutrina é uma religião, mas para nós mesmos também. E eu já precisei usar isso muitas vezes, porque às vezes nós construímos concepções de determinados temas dentro da doutrina, e mais tarde a gente vai perceber que Kardec permitiu uma evolução daquele conceito, né? Uma das questões, por exemplo, é a ideia do fluido vital, que em A Gênese fica definido, de acordo com as informações que ele obteve dos espíritos, que o que existe, na verdade, é um princípio vital, né? E não um fluido como matéria, baseado naquela teoria da época dos fluidos imponderáveis. Então, isso serve para muito mais coisa do que a gente pensa, né? O próprio Kardec não teve orgulho nenhum, nenhuma vaidade
de deixar de mudar conceitos, de agregar novos conceitos, exatamente por isso, porque ele está lidando com um conhecimento que precisa ser bastante meditado, bastante analisado, com recolhimento, como ele mesmo recomenda. Então, essa é uma lição para espíritas e para não espíritas. Sim. Todo mundo. Aí, Gente, eu queria deixar umas perguntas aqui para o grupo, para vocês, para a gente, enfim, para a gente refletir. Eu assisti uma live outro dia com algumas pessoas, eu não me lembro o nome de todos, mas cada um estava num país diferente. Um deles era a doutora Ivênia Prada, tinha uma pessoa, parece que presidente da União Espírita na Inglaterra, enfim, várias pessoas discutindo a respeito de religiosidade. O que seria religião? O que seria religiosidade? Esse aspecto está ou não presente na doutrina espírita? E qual a diferença entre eles, inclusive o conceito de espiritualidade? Eu vou te falar que eu não estou satisfeita ainda. Queria fazer essa pergunta no grupo, porque eu acho que isso aí é uma coisa que vai me seguir muito, porque eu entendo essa ideia de religião associada a dogma, né? Com certeza não tem realmente relação com a doutrina espírita, não é isso. A doutrina espírita, o espiritismo não tem a ver com rituais, com dogmas, com fé cega, não tem. Mas a ideia de religiosidade como religação com o mundo espiritual, sabe, enfim, essa nossa ligação espiritual que a gente busca incessantemente, né? Isso é uma forma de ligação, de conexão. Tem algumas tem uma certa relação com religiosidade fora da noção de religião dogmática. Vocês estão conseguindo entender minha pergunta? Eu acho que eu estou mais me enrolando que perguntando. Mas, assim, porque isso é uma coisa que está virando meio que um tabu, assim, né? Isso aconteceu com a gente falar a palavra Bíblia num grupo espírita, ou às vezes até mesmo a palavra Jesus, né? E às vezes a gente realmente não é essa ideia dogmática, salvacionista, sabe? Aquela coisa, vou chegar sobre vocês e o meu reino, não é isso. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é um trabalho colaborativo, sabe? É uma conexão, é uma ligação que ela existe. Entendeu? Eu não sei, eu gostaria de deixar essa pergunta para vocês. Se alguém quiser colaborar, falar alguma coisa para eu ajudar a amadurecer esse entendimento dentro de mim, porque é uma coisa que se remexe Silvia, na minha cabeça e no meu coração. Esse tema é extremamente polêmico. Demais. E assim, se vocês me permitem, eu fiz um artigo sobre esse assunto, eu fiz um estudo e eu tentaria responder de forma sucinta. Essas discussões elas são intermináveis porque quando se utiliza determinadas expressões como religião, como religiosidade, cada pessoa vai pensar em uma ideia diferente. Então Kardec dizia, né, para que a gente se entenda, primeiro precisa se entender sobre as palavras. Uhum. Mas eu, mesmo tendo pesquisado esse assunto, eu cheguei depois à conclusão de que eu estava, de certa forma, perdendo tempo, porque a estratégia que me parece mais útil para a nossa finalidade é aquela que Paulo Henrique adotou, que é a de dizer o que o espiritismo não é. Né? A gente é espírita e o que a gente pode sustentar é que nossa doutrina não tem nada de dogmático, né? Porque tem gente que, a maioria das pessoas já tem uma postura de não querer os dogmas dentro do espiritismo. Então, até pessoas que não são espíritas, né? Até pessoas que são ateias, materialistas, ou seja lá quem for, né? Acho que tem quase um consenso de que o dogma não é algo que deve pertencer ao espiritismo. Quando a gente faz isso, a gente sai dessa discussão. É religião, não é religião? Eu acho que
termina a gente perdendo tempo. Claro que eu tenho várias reflexões sobre essas outras expressões, sobre religiosidade, espiritualidade. Aliás, espiritualidade é o conceito que tudo indica que vai permanecer no futuro em oposição à religião, né? As pesquisas estão demonstrando isso. Mas, no final, o que é mais prático, mais útil para espíritas e para o espiritismo é a gente separar a nossa doutrina da concepção de dogmatismo. Eu acho que é isso. Começando por aí. Tá bom, Lucas. Gostei desse norte aí. Já ajuda. A minha visão é muito... Eu acho que ela... Não sei, a mais simples que eu consegui chegar e que me atende é o seguinte. A minha conexão, ligação com Deus, ela vem da minha criação. Eu sou um espírito criado. E eu estou vivendo, estou indo em direção a Ele. Através do quê? Através da melhoria do que eu sou. Então, eu estou numa eterna não, mas talvez numa eterna, não sei, mas numa longa aproximação do que é Deus, né? A dúvida que eu tinha é que essa forma de aproximação, ela não era clara para mim. Como é que eu faço essa aproximação? Eu sei que não é através de dogmas. Eu não adianta ficar orando, rezando, esperando, nada disso resolve. E aí é onde eu fiquei muito feliz com essas descobertas novas. Quer dizer, eu chego lá através dos meus atos refletidos, daquilo que eu crio como ato refletido. E aí eu vou me tornando um espírito melhor e vou me aproximando, né? E essa é a conexão que tem com a ciência, inclusive, né? E isso me aproxima dele. Mas essa aproximação, para mim, perde o significado, não que ela não seja importante, tá? Mas no momento atual, presente, ela perde o significado porque eu estou tão distante, eu tenho tanta coisa para fazer ainda. Então, ele é, no máximo, alguma coisa que um dia eu vou encontrar. Mas, como ele mesmo nos diz, né, ele não nos ajuda em nada. Ele não influencia em absolutamente nada. Que eu acho que é um dos pontos que mais pega nas pessoas. As pessoas esperam essa ajuda. Elas esperam, de alguma forma, essa ajuda, em algum momento. Entendeu? E na hora que você vê que não tem ajuda, que é só você e somente você, vivendo essa coletividade e se ajudando, uma vida atrás da outra, por milhares de vidas, centenas, dezenas de milhares, centenas de milhares de vidas, até que você chegue próximo dele. O que tem lá em cima? A gente não sabe, né? É aquela história, a gente só sabe o que existe no nosso lar. Se você for olhar por esse ângulo, que é um nível de espíritos inferiores, que somos nós. O que tem depois do nosso lar, a gente sabe que tem alguma coisa. Mas o que é o depois? Por mais que não seja um lugar, existe um depois. Qual é o outro estágio que eu vou? Isso está muito distante. Então, acho que eu fico feliz em saber que Deus me criou, me deu as oportunidades, me dá as oportunidades, e eu posso me aproximar dele me melhorando como ser humano. Como é que eu faço isso? Melhorando os meus hábitos, refletindo sobre eles, descobrindo aquilo, me conhecendo, descobrindo aquilo que eu faço por automatismo. Isso é a prática do dia a dia. Isso, para mim, eu acho que é a coisa mais importante que tem, que me conecta com Deus. Se eu tiver uma boa prática, automaticamente eu estou me conectando com as outras pessoas e por aí afora. E vou embora. É isso que... Eu queria falar um pouquinho sobre isso, embora a gente vai estar fugindo da aula, né? Não, pode falar. Eu queria fazer... Eu não tenho o menor problema com relação à questão da religião, né? Porque fazia tanto tempo, mesmo quando eu conheci o Espiritismo, eu não tinha religião. Eu, inclusive, dizia nos cantos, quando as pessoas me perguntavam qual era a minha religião, eu dizia, eu não tenho religião, eu tenho religiosidade. Então, como eu me afastei e não me senti refém de dogmas sabe, colocava isso num lugar, eu não me importo. Por exemplo, se alguém pergunta a você, Silvia, qual é a sua religião? Você diz, não tenho? Você diz, Lucas, eu não tenho religião? Digo. Eu não. Eu digo que sou espírita. Porque para mim... Eu digo que eu sou espírita, mas eu completo a resposta. Eu falo, eu sou espírita,
as pessoas entendem isso como uma religião, mas é uma doutrina de fé. E é uma doutrina cristã. E dá no mesmo. Porque, veja, se a gente pensar, eu concordo com o Lucas quando ele diz assim, que o conceito é preciso ser esclarecido antes, para a gente não estar falando ou coisas diferentes pensando que está falando igual, ou falando coisas, né, iguais pensando que está falando diferente e rola uma discussão. Então, assim, eu fico pensando, tem um livro muito bom de Herculano Pires chamado O Espírito e o Tempo, que ele fala da religiosidade ao longo da evolução do homem. Então, é muito interessante. E assim, e aí trazendo até mais para próximo ao que a gente está falando, não próximo em idade, porque Paul Janet não é de agora. Mas quando a gente estuda filosofia, né, ele fala o seguinte: não existiu na vida um povo ateu. Então, religiosidade, religião é da natureza humana. Se a gente separar, né, o que a gente concebe como religião, um conjunto de dogmas, um conjunto de uma estrutura moral, onde a gente tem que seguir, com ritos, com essa coisa toda, eu acho que realmente, quando a gente fala do espiritismo, sobre isso, é horrível, porque é o antagonismo ao que a gente está falando de autonomia. Não é? Porque se a gente pensar na forma ortodoxa de se ver religião, ela é heteronomia e não tem como não ser. Mas se a gente imagina que é essa ligação com Deus, que ela faz, por exemplo, não pode ir para uma outra categoria. Para mim, ela não pode. Na minha vida, não tem nenhuma outra categoria. Então, assim, eu não tenho o menor problema de dizer, porque eu fico me lembrando das coisas que eu li, né? Não só com relação ao que eu estou vendo em Paul Janet, como no próprio Kardec mesmo, ele falando da religião natural. Sabe? A religião natural, que é uma coisa da humanidade. Então, só que o que aconteceu, as religiões ortodoxas construíram isso, que fazem com que a maioria de nós chega a se arrepia, né? Todo mundo deve ter visto a entrevista de Charles Kempf, quando ele fala que no momento onde a palavra religião é colocada numa roda de discussão, as pessoas se desligam. Que acho também que talvez a gente esteja nessa questão também, porque a gente sabe que foi muito danoso para o Brasil o espiritismo ter virado esta religião, não é? Foi muito danoso. Mas eu acho que a gente pode agora, sabe, começar a se desvencilhar disso, porque parece que a gente fica querendo decidir com mágoa. Sabe? Valéria, Então, assim, você está vendo como até mesmo pessoas que têm a ideia geral de espiritismo muito semelhante terminam entrando numa discussão que não tem fim quando o assunto envolve palavras que têm conceitos diferentes para cada um. Então, a gente termina fazendo um exercício de cada um mostrar como preenche aquele conceito, sem dúvida. que conceito preenche aquela palavra. Entende? E no final a gente está concordando e fica só discutindo sobre a questão das palavras. Mas assim, eu senti vontade de dizer alguma coisa, porque eu acho que tem um pensamento de Silvia que eu acho que eu me identifico. Sabe? A gente já tinha visto isso, então, se isso está desconfortável para você, sabe? Você precisa entender como é que Mas isso que o Lucas falou é legal mesmo, né, Valéria? Porque a concordância existe entre as ideias. O negócio é que certas palavras tomaram mesmo peso negativo, até mesmo, como você falou, através da história. Então, essa história de religiosidade, vamos dizer que fosse a ideia, né, da religação, da conexão, isso é mais do que natural, porque a gente não é desse mundo material. Nós não somos, a gente está aqui, né? Então, a gente, claro, vai buscar uma religação com o plano espiritual, a gente é de lá, não é isso? Agora, essa questão realmente é polêmica mesmo. Ai, gente, foi muito legal. Vamos voltar. Desculpa ter trazido isso aqui, mas foi legal. Esse assunto daria para a gente passar a noite toda falando, né? Verdade. Vamos lá, então. 56. Estamos quase na Gênesis lá. Qual é a utilidade da doutrina moral dos espíritos, visto não ser outra senão a de Cristo? O homem necessita de uma revelação?
não pode encontrar em si mesmo tudo o que precisa para bem se conduzir? Do ponto de vista moral, não há dúvida quanto a Deus ter outorgado ao homem um guia em sua consciência, que lhe diz: não faças a outrem o que não queres que o façam, que te façam. Por certo, a moral natural está escrita no coração dos homens. Mas sabem todos lê-la nesse livro? Não têm menosprezado sempre esses sábios preceitos? O que fizeram na moral de Cristo? Como a praticam os que a ensinam? Não a tornaram letra morta, uma bela teoria, boa para os outros e não para si mesmos? Censurai um pai por repetir 10 vezes, 100 vezes a mesma instrução a seus filhos, se eles não a aproveitam? Por que Deus faria menos do que um pai de família? Por que ele não enviaria aos homens, de tempos em tempos, mensageiros especiais encarregados de chamá-los a seus deveres e levá-los de novo pelo caminho do bem, quando deles se desviam? Por que não abrir os olhos da inteligência àqueles que os têm fechados, assim como os homens mais adiantados enviam missionários aos selvagens e aos bárbaros? Os espíritos ensinam a moral de Cristo, pela razão de nada haver de melhor. Mas, então, para que serve seu ensino se só se repete o que já sabemos? O mesmo poderia ser dito da moral de Cristo, pois foi ensinada 500 anos antes por Sócrates e Platão, em termos quase idênticos. O mesmo se pode dizer de todos os filósofos moralistas que repetem a mesma coisa, em todos os tons e de todas as maneiras. Pois bem, os espíritos vêm muito simplesmente aumentar o número dos estudiosos da moral, com a diferença de que, manifestando-se por toda parte, se fazem ouvir tanto na cabana quanto no palácio, tanto pelos ignorantes como pelas pessoas instruídas. O que o ensinamento dos Espíritos acrescenta à moral de Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre mortos e vivos. Eles completam as noções vagas que ele havia dado a respeito da alma, de seu passado e de seu futuro, sancionando a doutrina cristã pelas próprias leis da natureza. Com o auxílio das novas luzes trazidas pelo Espiritismo e pelos Espíritos, o homem compreende a solidariedade que une todos os seres. A caridade e a fraternidade se convertem numa necessidade social. Os homens passam a fazer por convicção o que só faziam por dever, e fazem ainda melhor. Quando os homens praticarem a moral de Cristo, somente então poderão afirmar que já não necessitam mais de moralistas encarnados ou desencarnados. E neste momento, Deus não mais nos enviará. Está longe ainda isso, hein? Então, é por isso que a nossa doutrina é cristã, né? Está aí Kardec falando bem claramente. Ô, Silvia, a gente estuda a moral do Cristo. No final, ele faz essa conclusão aí. Você está lendo, está faltando você ler o restante, a parte seguinte. Que antes de 500 anos antes, Sócrates e Platão traziam exatamente a mesma moral. Então é socrática. Então, na verdade, eu descobri que eu não sou mais cristão, eu sou socrático. Olha só, Satiro, no capítulo Mas 6 se do você Evangelho... ler outras questões, né? Outras partes da... Não estou lendo o que está escrito. Da obra básica. Outras partes da obra básica do Kardec, ele fala que antes de Cristo vir para exemplificar, né, essas leis morais, exemplificar, para servir de guia modelo, foram enviados mensageiros para que preparassem o terreno para que ele pudesse vir, para que fizessem esse preparo. Todos precursores. Pode dizer que é uma doutrina socrática. Todos eles trouxeram a mesma moral, e o Espiritismo traz a mesma moral do Cristo.
E Sócrates trazia, Platão trazia. E outros tantos trazem a mesma moral. Não é a moral do Cristo exclusivo. O único espírito crístico que veio, não é que ele seja o único que existe, mas o único espírito crístico que veio foi Jesus. Isso quer dizer o quê? Ou alguém discorda? Não posso nem concordar nem discordar. A gente saiba sim. Vou dizer dessa maneira. E se vieram outros que você não sabe? Você sabe tudo? E eu acho que o ponto não é esse. O ponto não é... Você está atribuindo a autoridade. Ah, como ele é um espírito crístico, ele tem autoridade. Cuidado. Eu acho, minha opinião. Eu acho que ele falou aqui foi o seguinte... Eu acho que é o cuidado da gente não eleger como outro guia, outro modelo, vamos dizer assim. O modelo da moral é esse, não a pessoa. O modelo de moral, a vivência de moral que ele trouxe. Mas a moral não é a pessoa, a moral é o que ele trouxe. Ele trouxe. E o que foi trazido por ele não foi exclusivo, e não foi primeiramente trazido por ele. É isso que está dito aqui. É o que importa é a mensagem, porque independente... Importa a mensagem, não quem trouxe. Independente de quem trouxe, independente do mensageiro, hoje nós temos até a obrigação de analisar cada mensagem, cada conteúdo. O que Kardec quer dizer nesse momento aí é que o Espiritismo veio para esclarecer e promover ainda mais o estudo da moral, como já fizeram tantos e como continuam fazendo tantos outros, e nós mesmos também. Apesar de não sermos líderes, mas procuramos estudar para compreender. E quando Jesus fala do Consolador prometido, ele fala que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, o Espiritismo faz isso nesse sentido, né? E aí, eu acho que o objetivo da doutrina, então, é adaptar a mensagem de Jesus ou esclarecê-la, né? Adaptar a realidade do tempo presente, as exigências da modernidade. No fundo, ele quer dizer isso, que a lei de Deus é uma só e que precisa constantemente estar sendo abordada de diversas formas para poder atingir todas as pessoas. É por isso que todos nós fazemos parte dessa árvore do cristianismo. Isso. Assim, só para É uma moral universal, né? Isso. Uma moral, só para dar um exemplo, eu vou dar um exemplo Universal. de alguém encarnado que transmitiu essa moral para a gente muito recentemente. Lembra daquele vídeo da garota que tem paralisia cerebral, que o Paulo fala muito e que a gente publicou? Ela trouxe a moral completa ali. Ela trouxe a moral completa ali. É exemplo de um espírito imediato que está aqui com a gente encarnado e que, com muita simplicidade, em 3 minutos, falou que a gente às vezes não entende em muitos anos, entendeu? E ela demonstrou que entende, tanto que ela conseguiu até traduzir em termos simples isso. E que não está atrelado a nenhuma religião nominada. Está atrelado à moral do homem, à moral de Deus que o homem devia estar vivendo. Qualquer um pode ver aquilo ali, de qualquer lugar do mundo, e pode encontrar a moral de Deus ali, naquela garota. Então, eu acho que é isso que ele diz aqui. Existe uma moral de Deus que ele nos envia permanentemente, até o dia que a gente não precisa mais. E vem de várias maneiras. A mensagem é o mais importante. Né? Mas isso não significa desprezar aqueles que já estão à nossa frente e que provavelmente Jesus era o que estava mais à frente dentre todos os exemplos que a gente já teve aqui. Não, mas, pelo amor de Deus, não significa... As abordagens continuam se desenvolvendo, se multiplicando. Para a gente não perder a oportunidade de aproveitá-las, né? Para serem acessíveis a todas. Justamente. Desaparecer em todos os lugares. Chegamos no 57, Elise. Uma das questões mais importantes entre as propostas no começo desse capítulo é a seguinte:
Qual autoridade tem a revelação espírita, visto que emana de seres cujas luzes são limitadas e não infalíveis? A objeção seria válida se essa revelação consistisse somente no ensino dos espíritos, se devêssemos recebê-la exclusivamente deles, como se admitíssemos de olhos fechados. Porém, ela perde todo o seu valor a partir do momento que o homem contribui para essa revelação, com sua inteligência e seu juízo. Desde que os espíritos se limitam a orientá-lo nas deduções que ele mesmo pode extrair da observação dos fatos. Pois bem, as manifestações em suas inúmeras variedades são fatos que o homem estuda em busca de deduzir sua lei. E nessa tarefa recebe ajuda de espíritos de todas as categorias, os quais, desse modo, são mais colaboradores do que reveladores, no sentido habitual do termo. O homem submete os conceitos dos espíritos ao controle da lógica e do bom senso, e, dessa maneira, se beneficiam dos conhecimentos especiais que eles possuem, relativos ao grau de seu adiantamento, sem abdicar do emprego de sua própria razão. Como os espíritos não são mais do que almas dos homens, ao se comunicar com eles, não saímos da humanidade, que é uma circunstância primordial que deve ser considerada. Assim, os homens de gênio, que têm sido faróis para a humanidade, saíram do mundo dos espíritos e para lá voltarão, quando deixarem a Terra. Quando consideramos que os espíritos podem se comunicar com os homens, esses mesmos gênios podem lhes dar instruções na condição espiritual, do mesmo modo que fizeram quando tinham forma corporal. Podem nos instruir após a morte, como faziam quando vivos. Em vez de visíveis, estão invisíveis. Essa é a diferença. Sua experiência e seu saber não devem ser menores que antes, e sua palavra, como homens, tinha autoridade. Menores que antes, sua palavra, como homens, tinha autoridade. Não há razão para que agora não tenha, pelo simples fato de se encontrarem no mundo dos espíritos. E aí, Genesi? Você falou que tinha uma dúvida? No 57? Bom, não está aí a Genesi. Vamos lá. Eu acho o seguinte, Satiro, isso realmente é muito interessante. Quando a gente analisa desde os prolegomas do Livro dos Espíritos e na Revista Espírita e tantas outras comunicações que recebem assinaturas, né? Ali a gente vê indicação de espíritos conhecidos na Terra, outros, né, anônimos, mas que aqueles conhecidos na Terra tinham uma grande autoridade, né? Você vê, Rousseau, Mesmer, Goethe, o número realmente é incontável. Mas a gente tem que ultrapassar essa primeira análise para identificar no conteúdo a coerência do todo, né, e a superioridade das ideias. E aí a gente vai encontrar algo que as individualidades sozinhas não conseguiriam fazer, porque é justamente através da diversidade, e que diversidade, né? Diversidade de espíritos e mensagens realmente superiores. Então, é por isso que a leitura cuidadosa, sem preconceitos, é que permite a gente constatar isso. A gente não está lidando com a doutrina medíocre, como alguns podem pensar, né? A gente está lidando com realmente um conteúdo de imenso valor. Que a humanidade produziu. A humanidade espiritual e a humanidade terrestre. Juntando todo mundo, a humanidade, na palavra humanidade, bem lembrado. Espiritualidade é a espiritual material. Gênesis, nós estamos no 57, daí. Você tinha uma pergunta, uma dúvida? Comentário? Então,
É que meu áudio está cortando, aí ou eu tenho que fechar a imagem ou a fala aqui. Então, nesse 57, ele, na verdade, não é dúvida. É que eu achei que vocês estavam e casou com o comentário que o Lucas estava fazendo, né? Então, aí eu queria só acrescentar, né? Que nesse item, eu achei interessante, quando eu li, sobre as análises das comunicações, né? Porque ele faz a pergunta que qual autoridade tem a revelação espírita, visto que emana de seres cujas luzes são limitadas e infalíveis, né? E aí ele coloca que o homem, que o espírito, né, desencarnado, ele é o mesmo quando encarnado. Então as suas ideias, né, podem ser as mesmas. Então cabe a nós analisar, né? Isso. Então por isso da revelação, né? Será que a gente entende? Se a gente entender como a comunicação dos espíritos, a revelação messiânica, né? Então, quer dizer, a gente vai acreditar em tudo, né? Então, foi esse ponto que quando eu li esse item, ficou para mim. Porque ele fala assim também, como os espíritos não são mais do que as almas dos homens, ao se comunicar com eles, não saímos da humanidade, que é uma circunstância primordial que deve ser considerada, né? Então, era só para acrescentar no que o Lucas estava falando. Eu achei que era o 57, né? Então, era a mesma ideia. Então, da gente observar que a revelação espírita, não como uma coisa infalível, né? Que a gente tem que usar sempre o bom senso, né? Nas comunicações recebidas dos espíritos, né? É isso. É isso. Algumas páginas atrás a gente leu isso também, né? O papel dos homens no espiritismo, diferente das religiões, é um papel ativo de análise, de senso crítico e jamais de aceitação e obediência passiva e fé cega, que são as características da religião. Então, é uma proposta bem mais avançada, porque ela está alinhada com essa moral que permite que nós nos desenvolvamos em paz e em harmonia. E isso quer dizer muito, né? Quando se fala de autoridade, né? É uma autoridade natural, é uma autoridade que se afirma pelos próprios resultados que a doutrina promove, que é a caridade, que é essa harmonia. Dentro do conceito de autoridade, você podia... Tem outro trechinho também, ó, quer ver? O homem submete conceitos dos espíritos ao controle da lógica e do bom senso, e dessa maneira se beneficiam dos conhecimentos especiais que eles possuem, relativos ao seu adiantamento, sem abdicar do emprego de sua própria razão. Então, é a razão sempre, né, Lucas? É isso aí. O bom senso. A minha opinião é essa, que não existe nessa revelação essa mesma autoridade que havia nas outras. Basicamente, nós formamos, e todos nós, independente do nível que estamos, dominamos algumas verdades pequenas, que são parte do todo. Exatamente como foi feita, foi montado o Espiritismo, a gente continua vivendo assim, ou seja, sempre um espírito tem algo a ensinar. Todos nós temos algo a ensinar para outras pessoas, para alguém, entendeu? Vamos dizer, né? Quer dizer, eu sempre tenho alguém que eu posso estar ajudando. E tem alguém que eu estou colaborando. Aquela ideia que o Paulo repete ultimamente bastante, né? Quer dizer, tem algum espírito que você pode ajudar, tem um espírito que está junto com você naquele mesmo patamar que você colabora, e tem um espírito que está no patamar superior que pode te ajudar, que você pode pedir ajuda. No sentido não de pedir ajuda, de esperar que ele ajude, mas no sentido de que ele pode te dizer, na hora certa, alguma coisa que vai te fazer agir diferente e melhorar. E se melhorar. E agir diferente, né? Acho que a palavra certa é agir diferente. Não é saber diferente, saber mais. Então, todos nós, como um conjunto,
né, que estamos reunidos nesse globo, a gente se ajuda dessa maneira. E essa é a doutrina que a gente está desenvolvendo. É a melhor maneira de você crescer, né? Eu tenho para mim que eu só faço aquilo que eu acredito, né? Só que tem o seguinte, né? Eu posso acreditar sem raciocinar ou posso acreditar raciocinando. Eu prefiro quando eu acredito raciocinando, eu faço as coisas com mais certeza. Porque quando eu não estou raciocinando, em alguns momentos eu fico em dúvida se aquilo é o melhor para mim ou não é o melhor para mim. Agora, se eu sei exatamente que aquilo é o melhor para mim, eu estou raciocinando, eu estou pensando. Então, vamos buscar agir de forma refletida, o mais refletida possível. Até porque se a gente errar, a gente vai saber onde errou, porque a gente fez a escolha. A gente vai saber onde é que está o erro, onde é que eu tenho que, até onde eu tenho que voltar para seguir adiante. Mas é isso aí. Não acabamos, mas fomos quase até o finalzinho. Né? Ele vai seguir nas últimas partes a falar disso daí. Ok? Acho que semana que vem já dá para terminar esse capítulo, né? Dá para terminar e começar o capítulo seguinte, talvez. Talvez, entendeu? Se alguém quiser, se alguém vê um material, vê um trecho, lê um artigo, que acha que tem a ver com essa discussão, não, na minha opinião, não está fora do estudo você enviar para o grupo, entendeu? Pode até publicar lá ou não no Facebook, mas fala para o grupo, olha, pessoal, vocês que participam na quinta, dá uma olhada nisso, vamos discutir, vamos ver. Eu acho que isso agrega valor. Acho que a gente só tem que tomar cuidado com as fontes. Agora, se quiser analisar o comentário de alguém que falou numa live, também não tem problema. Guarda a live, guarda o YouTube, guarda um minuto que a pessoa fala o comentário, eu transmito para todo mundo ver, e a gente debate em cima do que ele falou. Eu não vejo problema nisso, estando relacionado aqui, né? Não vamos sair daqui para falar sobre receita de feijoada, né? Que não tem nada a ver, né? Mas, assim, estando relacionado, porque a gente faz as conexões que a gente precisa, cada um da sua maneira. E, de repente, você está ajudando alguém. A maneira que você achou de fazer uma conexão ou de pensar sobre o assunto pode ajudar outra pessoa a pensar também sobre o assunto de uma maneira diferente. Então, fica uma sugestão de trazer esse material, de colocar disponível esse material. Sério, eu vi tal coisa e tem a ver com o que a gente estudou. Ah, vamos discutir isso no início do estudo? Vamos discutir no início, no final, como a gente decidir. Quem decide é a gente. Então, fica a minha sugestão da gente trazer esse material aí. Tá? Trazer essas informações de fora. Né? Sempre disponibilizar. Para mim, isso aqui é um estudo de verdade. Ok. Então, conseguimos finalizar no 57. 53 ou 57. Vamos para o final. O final é mais tranquilo. Né? Ok, alguém quer fazer a oração final aí? Encerramento? Valéria. Volta na Valéria. A Valéria se candidatou? Então tá bom. Eu também voto por Valéria. Não, ela se candidatou, não precisa votar. Ela já se candidatou. Deus Pai, de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso mestre amigo, nosso irmão maior, nós agradecemos pelo amparo recebido na noite de hoje, nesse momento de discussões e estudos dessa doutrina que nos orienta, nos guia, nos conforta, e que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Assim seja.